Então, vamos começar lendo Isaías, no capítulo 61, de 1 a 3, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse texto do profeta Isaías é um texto lindo que fala a respeito do objetivo, do propósito que o Senhor Jesus viria naquela época, porque quando o profeta Isaías ele profetizou essa palavra, foi em torno de 750 antes de Cristo. Foi mais ou menos no ano 750 antes de Cristo. O profeta Isaías foi o profeta bíblico que mais profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus. Tanto é que muitos teólogos chamam o profeta Isaías de profeta messiânico. Então, nesse texto nos diz claramente que ele veio para nos trazer as boas novas, que nada mais é do que a salvação, e também trazer cura e libertação para os cativos. Quando nós vamos no capítulo de Lucas 4, se você lê o capítulo, o começo desse capítulo começa relatando aquele evento, aquele fato de quando o diabo tentou Jesus. Então, esse capítulo de Lucas 4 começa dizendo a respeito da tentação, contando e relatando a respeito da tentação de Jesus. Então, depois que o Senhor Jesus, ele vence a tentação de Satanás, ele então vai para uma sinagoga pregar. E olha o que está escrito em Lucas 4, de 17 a 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha que lindo, né? O próprio Jesus chegou para pregar na sinagoga e ele abriu o livro do profeta Isaías, que estava falando a respeito de Jesus. E ele então leu aquele livro, leu aquele texto do livro do profeta Isaías e ele falou para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a pregação dele: Hoje se cumpriu essa palavra. Então, não existe salvação, não existe cura e nem libertação sem Jesus. Isso é muito importante para o seu entendimento, porque atualmente muitas religiões falam que todas elas chegam a Jesus. Isso é mentira. Na verdade, somente quando nós buscamos a Deus no nome de Jesus é que vai haver a salvação, a cura e a libertação. Então, infelizmente, para nos trazer engano,
Hoje essas religiões têm pregado isso para confundir a cabeça das pessoas. Então eles têm essa fala que todas as religiões chegam a Deus, mas isso não é verdade. Somente a fé em Jesus é que vai te trazer a salvação, a cura e a libertação. E o que se deve fazer para ser salvo? Crer e confessar que Jesus é o Senhor e Deus o ressuscitou dos mortos. Hoje, no final desse programa, eu vou orar por salvação. Então, não perca e fica até o final. Olha o que está escrito em Romanos 10, 9, que vai trazer esse contexto para você entender como que você tem que fazer para ser salvo. Então, diz assim, Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, isso nós vamos fazer hoje no final. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele começa a colocar tudo aquilo que estava desordenado, Ele começa a organizar, Ele começa a colocar ordem. E a partir daí, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Cristo. E o que é isso, um relacionamento com Cristo? É você fechar no seu quarto, só você e Deus, e você começar a buscar o Senhor de todo o seu coração. Você começar a orar e o Senhor vai começar a falar com você. Em 1 Timóteo 2, 3 e 5, diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, eu quero te falar do segundo passo, que é muito importante também, que é o batismo nas águas. Então, depois de você aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você tem que buscar o batismo nas águas. E o que é isso? O batismo nas águas é um ato de fé, onde quando você imerge, quando você mergulha, quando você afunda nas águas, você vai estar declarando através da sua atitude e antes de você imergir, antes de você entrar nas águas, você também vai estar declarando, né, a sua profissão de fé. Você vai estar declarando que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele morreu, mas Ele foi ressuscitado, certo? Então você vai estar fazendo essa declaração de fé mais uma vez e você vai estar passando a mensagem para o mundo espiritual de que você está morrendo para os pecados e você está vivendo para Deus. Então você deixa a vida de pecados e você começa a viver uma nova história junto com Cristo Jesus. E qual os benefícios? Para que serve o batismo nas águas? Em primeiro lugar, para selar a sua salvação. Olha o que está escrito em Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, esse é o primeiro benefício, ele sela a salvação. De repente, você que conhece a Bíblia pode falar assim: pastora, mas o ladrão da cruz, ele não foi batizado. Sim, o ladrão da cruz, ele foi salvo minutos antes de morrer, porque ele estava condenado à morte e ele não teve tempo de ser batizado. E muitos se arrependem e entregam as suas vidas para o Senhor Jesus no leito de morte. E nesse caso não tem como serem batizados. Porém, se você tem tempo para isso, se batize sim, porque é uma ordenança de Deus. E o segundo benefício é que através do batismo nas águas, você vai ser cheio do Espírito Santo. Olha o que está em Marcos, olha o que está escrito em Marcos, no capítulo 1, de 9 a 10.
Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, olha que lindo, né? A Trindade se manifestou naquele momento, né? Porque naquele momento o próprio Deus disse: "Esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer". Então, Deus falou isso para o filho, que era Jesus, que estava ali para ser batizado, e o filho, que é Jesus, olhou para o céu e viu o céu se abrindo e descendo o Espírito Santo no formato de pomba. Então, o batismo nas águas é algo profético, é algo maravilhoso, que vai trazer muitos benefícios para a sua vida. E tem um tempo, muitos perguntam, tem um tempo específico para se batizar? E eu vou te dizer que não. Desde que a pessoa tenha entendimento, ela pode ser batizada a qualquer momento. No livro de Atos, no capítulo 8, conta a história de um eunuco etíope que estava lendo a Bíblia, exatamente no livro de Isaías, e um anjo do Senhor disse a Filipe para ir até ele e pregar, né, a palavra para esse etíope. E foi o que ele fez. Ele foi até esse eunuco e explicou aquilo que ele estava lendo para que ele tivesse o entendimento da palavra do Senhor. Então, passando pela estrada, o etíope viu água, viu um lugar com água e perguntou a Filipe o que impediria dele ser batizado. E ele orou e se batizou. Olha que coisa linda, ele tinha acabado de entregar a sua vida para Jesus. Então vamos ler o texto. Então, Atos 8, de 36 a 39. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: "Olhe, aqui tem água. O que me impede de ser batizado?" Disse Filipe: "Você pode, se crê de todo o coração." O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Olha que lindo, que lindo! O eunuco que foi batizado, ele ficou cheio de alegria, porque a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. E naquele momento, ele já aproveitou, ele aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e não perdeu a oportunidade de ser batizado naquele lugar onde tinha água. E então Filipe foi arrebatado e saiu daquele lugar e foi para outro lugar. Olha como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. E essa questão do batismo, ela tem um papel muito importante também no processo de libertação. E eu vou te dizer. Primeiro, no batismo, nós recebemos uma porção maior do Espírito Santo. Tanto é que teve uma ocasião que eu vi uma mulher sendo batizada e quando ela submergiu, quando ela levantou da água, ela também foi batizada no Espírito Santo e ela começou a falar em línguas. E ela saiu da água falando em línguas e demorou muito tempo, depois de algum tempo que ela voltou a falar o português. Então, assim, foi uma situação muito bonita, muito interessante de se ver. A segunda razão, né, que tem que eu estou falando para vocês, que tem uma importância dentro do contexto de libertação, é que o Espírito Santo de Deus é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence da necessidade de arrependimento. Então, não tem como sermos libertos e curados se nós não formos antes batizados nas águas.
E a terceira razão é que é Ele que nos lembra de situações que nós vivemos na infância, às vezes até quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. E é importantíssimo essa lembrança para a cura e para a libertação. E tem pessoas que passaram por traumas na infância, especialmente o trauma do abuso sexual, por exemplo, que depois que elas crescem e viram adultas, elas não se lembram mais. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a nossa mente, ela é inteligente. Muitas vezes, mediante um grande sofrimento, mediante um trauma, mediante uma situação que nos trouxe muito sofrimento, a mente ela faz com que nós venhamos esquecer daquele fato para nos poupar de um sofrimento ainda maior. Então é muito comum, quando eu vou fazer a libertação de alguém, é muito comum a pessoa falar isso para mim. Pastora, a partir de determinada idade, antes de determinada idade, eu não lembro nada da minha vida. Por exemplo, é muito comum uma pessoa chegar e falar, pastora, até os 10 anos ou até os 12 anos, eu não lembro nada da minha vida. Então, quando ela relata isso, eu consigo identificar que ali teve um trauma muito grande e ela esqueceu para ser poupada de um sofrimento ainda maior. E é o Espírito Santo de Deus que tem que nos lembrar. É só Ele que tem esse poder, porque Ele esteve conosco desde sempre. Ele esteve conosco desde quando nós éramos uma substância informe. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos trazer a essas lembranças. E como ele nos revela? O Senhor tem várias formas de nos trazer revelação. A primeira é através da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos lendo algum texto, então imediatamente o Senhor nos traz a lembrança de algumas situações ou nos traz revelações de situações para a nossa vida. Então a primeira forma é através da palavra de Deus. A segunda forma é através de sonhos. O Senhor traz muitas revelações e revelações poderosas através de sonhos. Terceiro, o Senhor pode também usar profetas para falar conosco. O Senhor fala com os profetas até hoje e Ele usa esses profetas quando Ele quer para falar conosco. Quarta razão, através de uma ministração, de uma pregação, onde a pessoa vai se identificar com o que está sendo pregado. E muitas vezes, basta uma palavra para que o Senhor use a vida daquele pregador, daquele pastor, para falar conosco e nos trazer uma revelação muito grande. E às vezes uma lembrança que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Também, através, de repente, de alguma pessoa, uma pessoa mais velha, um ancião, que conhece a nossa história. Então, às vezes, o Senhor usa essa pessoa para vir até nós e nos contarmos algumas situações que nós não sabíamos a respeito de quando nós estávamos, de repente, no ventre da nossa mãe, ou de repente, quando nós éramos muito pequenos. Ou seja, o Senhor tem inúmeras formas de nos revelar, né? O Senhor tem inúmeras formas de trazer para o nosso entendimento, para a nossa memória, aquilo que precisamos nos lembrar para sermos curados e libertos. Mais uma ferramenta poderosa, mais um passo poderoso que você tem que dar para não só, né, manter a sua salvação, mas também ser curado e liberto, que é o ato de congregar. Então, se tornar membro de uma igreja cristã evangélica é outro passo muito importante para a consolidação da sua salvação e também
para a sua cura e libertação. Depois da pandemia, muitos não voltaram para as suas igrejas. Eu percebo muitas pessoas, às vezes, que me procuram, que eu vejo que elas estão somente acompanhando ministrações online, através da internet, às vezes acompanhando alguma igreja. Isso é bom? Isso é bom. Só que isso não substitui o ato de você congregar, porque isso é um mandamento do Senhor. É o próprio Deus que fala para que nós venhamos a congregar. Nós precisamos estar dentro de uma igreja. Então, se esse é o seu caso, eu te aconselho a você. Se você não voltou depois da pandemia, eu te aconselho você voltar. Você voltar a congregar. E se você não congrega ainda, eu te desafio, eu te aconselho você a procurar uma igreja, né? Tem muitas igrejas maravilhosas, a você pesquisar uma igreja e congregar, começar a congregar, porque vai ser bênção na sua vida. E eu quero te dizer o que o ato de congregar representa para nós no mundo espiritual. Primeiro, representa proteção espiritual. Como assim? Como assim proteção espiritual? Eu costumo dizer que a igreja existe um guarda-chuva espiritual, né? Um guarda-chuva, algo realmente que vem para nos proteger. Uma pessoa sozinha, ela até pode perder uma batalha, mas a igreja unida não perde batalhas. Olha o que o próprio Senhor disse nessa palavra que eu vou ler de Mateus 16, 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a Bíblia, ela diz que nós somos corpo, ou seja, a igreja é formada pelo corpo. Então, cada membro representa uma parte do corpo. Então, alguns representam o braço, outros representam a mão, outros representam a perna, onde Jesus é o cabeça. Então, é muito importante você congregar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma outra situação, um outro passo que você tem que dar, e isso é muito importante também, é a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. É a palavra de Deus que nos liberta e não tem como obedecermos se não conhecermos a Bíblia. Não tem como nós obedecermos se nós não conhecermos as Escrituras, os princípios, os mandamentos, não tem como. Então, é muito importante você ter um programa de leitura diária, certo? O inimigo, ele não quer que você leia a Bíblia, porque ele sabe que quando nós lemos a Bíblia, as escamas dos nossos olhos caem e a cada dia nós vamos crescendo no entendimento, no conhecimento. E um dos indícios que a pessoa precisa de cura e libertação é quando ela começa a ler a Bíblia e ela sente sono, ou a mente dela vagueia, ou ela não entende. Isso acontece porque o inimigo está trabalhando para que essa pessoa desista de ler a Bíblia. Então, se isso tem acontecido com você, você precisa se alertar. Você precisa, então, aí que você precisa ler. Porque quando um cristão, ele não lê a Bíblia, ele se torna uma presa fácil para Satanás. Então, a leitura da Bíblia é comida espiritual para nós. E isso nos mantém vivos espiritualmente. Eu costumo indicar aquele aplicativo onde você consegue fazer um programa de leitura diária
e você, no final de um ano, você lê a Bíblia toda. É muito interessante. Você baixa esse aplicativo no seu celular, e então todos os dias você sabe exatamente os capítulos que você tem que ler. E eu vou te dar ainda uma dica mais preciosa. Se você tem dificuldade para ler, baixe o aplicativo da Bíblia Falada. Hoje, nós não temos desculpa para não lermos a palavra de Deus, para não termos esse contato com a palavra de Deus. Então, baixe esse aplicativo da Bíblia Falada e aí você ouve a Bíblia enquanto você está se arrumando para ir para o trabalho, enquanto você está descansando, você ouve a palavra de Deus e a palavra vai te alimentando, certo? Então, eu espero de todo o meu coração que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu espírito e ao seu coração.